Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo sobre um fundo imobiliário que eu não falei no canal até hoje, tá? Digamos, dizem que esse tipo de fundo aqui é meio que o futuro dos fundos, né? Há quem diga isso, tá? Que esse seria o futuro, fundos imobiliários 4.0, não sei o que, tá? Então ele é bem interessante mesmo. É um hedge fund, como chamam hoje em dia, tá? Chamam de hedge fund, coloca até no nome, né? Tá? Então, e é da Quineia esse em específico, tá? A Quineia foi a grande vencedora aqui de uma enquete que eu fiz com vocês, perguntando, coloquei lá quatro, né, gestoras, e a Quineia venceu. É uma das corretoras aí, gestoras, né? Gestoras maiores gestoras que a gente tem, talvez a maior, bem antiga aí, ligada ao Itaú, né? Tá bom? Então, esse hedge fund aqui tem pago bons dividendos, tá? E ele não é tão seguro quanto pensam. Não é que ele seja inseguro também, mas ele está ali no medium risk, para cima até, viu? No padrão da Quineia, né? A Quineia é bem assim tradicional, né? Então, o que ela chama ali de medium risk é menos, e o que ela chama um pouquinho acima de medium risk é medium risk, tá? Um risco mediano por muito dividendo, tá? Ou assim, não é nossa, aquela bolada de dividendos, porque Quineia eles acabam sendo mais seguros do que o normal, tá bom? E a liquidez dele diária, quase 3 milhões, excelente, né? Tá? R$ 94 agora, o preço só cai, como a gente vê no mercado aí, vários fundos imobiliários com em queda, né? O preço, dando aí, entre aspas, tá? Oportunidade. Por que eu falo entre aspas? Porque, primeiro que a questão de oportunidade depende de cada um, né? Depende de como você, da sua estratégia. E depois pode cair mais, entendeu? Pode pegar aqui para ali, ó, lá para baixo, né? Para 90, sei lá. A gente não sabe quando vai ser o fundo. Ele tá agora, ó, PVP 95 para um fundo da Quineia com deságio, tá? Não, são poucos, tá bom? E eu vou mostrar para vocês bem interessante esse fundo, tá? Quem não conhece aí vai conhecer. Se você já conhece, assiste aí também, tá? Porque sempre tem alguns pontos aí de interesse, tá? Pagou 90 centavos, tá vendo? Olha só, para uma cota de 94 dá quase 1%, né? E o histórico dele, como é que tá? O histórico de dividendos é 90 centavos, já faz tempo, tá? Desde março, bem regular, tá? Isso é uma coisa que eu gosto, tá bom? Eu vejo aí alguns fundos, eu ia até falar um fundo aqui recente, eu estava olhando um fundo de agro, né, de outra gestora, tal, que até paga, bate no peito para falar que é high grade, mas é do agro. E assim, de repente vai lá e paga 10 centavos esse mês. Pô, é a base 10, entendeu? Por mais que você fala, não, mas agora vai ter deflação. Pô, não importa, faz um caixa, né? Faz um caixa, mantém uma gordurinha aí, tá? Tem vários outros. Por que você pagou 10 centavos, né? Então, assim, esses fundos são muito irregular, tá? Muito irregulares aí. Eu acho estranho, tá? Eu realmente gosto dessa regularidade. Eu acho que o fundo tem que manter uma reserva, passa uns meses de baixo, tudo bem, pode ser que acabe, tem às vezes uma queda, mas uma queda mais, tem que deixar essa queda mais leve, né? Quando tem, eu falo principalmente dos dividendos, tá? Que é algo que está mais sob o controle do fundo, porque a cota de mercado o fundo não consegue controlar, né? Não, tá meio que fora do controle dele, mais ou menos, né? Tá, então hedge fund, vocês vão ver aqui, olha só, tá, apagou a tela aqui, ai, baixou, demorou pra... Tá, então, esse hedge fund aí, aqui tem um resuminho, tá? Taxa de administração da Quineia é sempre um pouquinho meio salgada, tá? Taxa de performance não há, ainda bem, tá? A Quineia não tem taxa de performance, nenhum fundo, que eu gosto muito. Eu acho que até o Quineia HY, que é o high yield deles, não tem taxa de performance. Então é meio da política deles. Eu gosto muito quando não tem taxa de performance, tá? Eu acho que a taxa de performance, em alguns fundos, eles colocam essa taxa de performance e o fundo imobiliário ali, ou o agro, ou infra, tem assim, tem tudo, tinha tudo para não ter, né? Ele é high grade, tudo isso os caras colocam. Eu acho que realmente é uma pisada na bola, né? Tá? Eu vejo assim alguns, porque quando você tem taxa de performance, você automaticamente coloca o fundo para correr mais riscos, faz parte, tá? É intrínseco, não tem como.
É como, sei lá, você tem um carro ali possante e você botar nitroglicerina nele, né? Tá, ele é feito para pisar mais quando tem taxa de performance. E eu enxergo assim, tá? Então quando não tem, eu admiro mais, tá? Vamos para o relatório aqui antes da gente. Então, que nem a hedge fund, beleza, tal, agosto. E assim, é interessante esse tipo de fundo aqui. O que é isso? Hedge fund, tá? Ele, é verdade que ele tem assim uma pegada ampla. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, tá? Ele, ele é diferente porque ele não se atém assim a um só tipo, tá? Ele é bem abertão, ele vai, digamos, para onde estiver ventando melhor. Se CRI tiver melhor, ele vai ter mais CRI. Se ele puder ter fundo de tijolo, pô, tá interessante ali comprar aquele prédio, tá barato e tal, e agora os aluguéis estão mais caros, não sei o que, ele pode comprar um prédio, entendeu? Um galpão, né? Tá? Então ele pode comprar um fundo imobiliário se ele achar que está bom o preço. Isso é algo que eu não gosto quando compra fundo imobiliário que compra fundo imobiliário, porque você paga taxa de administração duas vezes. Mas a gente não pode negar também que alguns fundos imobiliários podem estar muito baratos, tá? O mercado ele tem essa pegada irracional, né? Tá? Ele muitas vezes ele é muito emocional, é uma característica do mercado aí de ações e de fundos imobiliários também, tá? Todo esse mercado de renda variável é assim, desde criptoativos, ações e até mesmo fundos imobiliários, tá? Bastante emotivo, emocional, odeio esse fundo não sei o que, a gente vê no comentário da galera, tá? E isso é expressado nos gráficos, tá? Um momento tá ruim, aí aquele fundo não tá tão bom e o preço dele cai exageradamente, entendeu? Ou então tem outros fundos do agronegócio que estão mal, aquele fundo que não está tendo problema nenhum, está lá super barato, porque está todo mundo com medo. Então é uma característica do mercado, tá? Isso daí. Então o que eu quero dizer? Quero dizer que apesar de você pagar a taxa de administração duas vezes, quando você tem fundo imobiliário, um fundo imobiliário que tem outro fundo imobiliário, mas esse fundo pode aproveitar oportunidades, tá? E essa é a ideia. Então, eu só não gosto quando é um fundo que ele não se propõe a isso e fica colocando fundo imobiliário na carteira, às vezes, para ajudar os coleguinhas, né? Aí realmente é ruim. E olha só, ele pode ter ações, tá? E também projetos de desenvolvimento. Ele pode ser um fundo tipo o Tegar, sabe o Tegar que faz lá, compra um terreno e depois constrói em cima do terreno? Então, ele pode fazer isso. Ele pode fazer as tais permutas que o MXRF11 tem bastante, né? Tá, permuta, você tem o terreno e você empresta esse terreno ou faz um contrato, né, com uma construtora, ela constrói em cima do seu terreno e você fica com uma fatia aí do bolo lá depois da venda, né, de tudo, tá? Então, vai lá, o fundo se beneficiará da expertise e tal da Quineia e é verdade, né, assim, a Quineia, verdade seja dita aí, é hoje talvez a melhor gestora, na minha opinião, é a melhor gestora, tá? Know-how aí e de muita gente, mas isso você pode ter uma opinião diferente, tá? Mas realmente a Quineia tem aquele grife, né? Não só do Itaú, não só ligado ao Itaú, né? É do Itaú, mas como também realmente tem um capricho todo, tá? Muito preocupada, né, em manter bons ativos, ser uma gestora e ter fundos de excelência, né, na carteira. Olha só isso daqui desse hedge fund, tá? Quase 2 bilhões, né? Praticamente 2 bilhões, já é um fundo grande, né? Cota patrimonial, quase R$ 100, maravilha. Aí vai aqui cota de mercado 98, era 98, né? Agora tá. Caramba, essa tela aqui ele tá bugada, viu, para ele. Deixa eu tirar aqui, ó. Pera lá. Tira aqui, vou até fechar ela. Ela bugou. Então, aqui olha só, 94, tá? Como é que caiu? Como é que o mercado tá terrível, né? Tá, então, olha só, no dia 30/8, né, já faz tempo também, né? Tá, no dia 30/8 era R$ 98, agora já 94 e vai lá saber onde vai parar isso, tá? Cada um aí que tem que ver o seu apetite para o risco e também aguentar as quedas, tá? Eu fiz um vídeo ontem e bem interessante, tá? Que eu passo uma visão aí sobre um momento de queda, como eu enxergo, um dos pontos que eu enxergo, tá? Para me dar que me ajuda a tranquilizar, tá? E não é só para me tranquilizar, aquilo ali é bem importante, aquilo ali acontece, tá?
Aquela visão ali é bem fundamental. E olha só, aqui tem um resuminho do fundo, muito interessante, tá? Ele tá bem, mais do que, sei lá, 60%, né? Mais de quase 60%, quase 60% de, de CRIs. Então ele tem um pouquinho CDI e um pouquinho inflação. Olha só o que eu estou falando, tá? Então ele é medium risk, quase que high yield, tá? E assim, então saibam que mesmo a Quineia também ela tem fundos para riscos diferentes e nem ela tá isenta de ter problemas, né? Tá, tem uma população, todos esses hedge funds que eu vejo assim, todos eles têm a merrequinha de ação, né? Só para falar que tem ali um pouquinho e tal, até porque o mercado não está talvez tão atrativo para ações, né? Quem sabe um dia tiver muito atrativo, ele vai aumentar a posição, tá certo? Tem que ir com cautela, né? 12% de FIIs, imóveis que é a parte de tijolo, né? 20% dele é tijolo, tá cheio de dinheiro em LCI, ó. Aqui é caixa, né? Aqui é caixa, né? E caixa propriamente, então ele tá cheio de dinheiro aí, tá? Bastante dinheiro para gastar. Então tá, sem taxa de performance, maravilhoso, né? E aqui é outro ponto, olha só, tanto ponto interessante que eu tenho até dificuldade de prosseguir aqui no relatório dele, tá? Então o preço de mercado dele tá abaixo do que ele nesse relatório previu como uma possibilidade, tá? Ele limitou demais aqui, ó, de 50 50 centavos e não botou uma taxa de mercado de R$ 94, que é o que está agora, 94,40, que aí você tem um retorno esperado de PCA mais 12, tá? Mas é outro ponto, é que na prática, tá? Na prática, o fundo não está retornando isso, olha só. Não está retornando IPCA mais 12, está retornando 12. Tá? Na prática, eu vejo isso em vários fundos da Quineia também, tá? Na prática, o rendimento deles fica um pouco aquém aí do que a carteira mostra, tá? Então, ó, tá vendo, 90 centavos, né? Realmente, assim, precisaria entregar um pouco mais, né? Mas se tá na Quineia, tá ali com fundo hedge fund que diversifica, tá? Um outro ponto que eu já comentei aqui, assim, o fundo diversifica para você também, tá? Por isso que eu não acho tão interessante ficar fazendo uma diversificação muito grande em fundos imobiliários diferentes, tá? Também não é para concentrar, né, muito, mas não adianta você ter lá 20 fundos imobiliários, tá? Que você nem acompanha. O próprio fundo diversifica para você, mas só que você tem que ter uma boa gestora, né? Tá? Bem importante. Então teve movimentações aí, né? A Caina finalizou o mês de agosto, já está com 250 milhões em FIIs. Quando a gente vê lá 20%, né, acho que não é pouco, mas isso já dá 250 milhões, tá? E aqui é um outro ponto, porque assim, normalmente quando você tem um FII, esse FII ele é duro de negociar ele, né? Você vai colocar na B3, de repente ele tem pouca liquidez, tá? Rendendo pra caramba, aí bem mais que o IFIX, pelo menos ali, né? Bem mais que o IFIX, tá? Então aqui vai falar aqui dos CRIs, tá? A carteira dele bem CRIs, ó. Os CRIs que ele movimentou aí, tá? Beleza. Bastante assim, tem movimentações, né? Não é um fundo tão parado, né? Os Taquiné assim não são aqueles super ativos, né? Igual alguns fundos aí que tem muita movimentação, mas também tem atividade, né? Tá? Então, só para a gente fechar aqui o vídeo, que hoje, como é o primeiro, né, não vamos esgotar, eu vou falar mais dele aí. Só para a gente falar aqui da tabelinha de risco, vai, dos CRIs, tá? Que é mais de 60% da carteira. Então aqui PCA mais 8, tal, tem, ó, tá vendo? MRV tem um monte de creditas, tá? Bem concentrada nessa creditas. Então tem concentração, né? Mas uma característica da Quineia é que a Quineia faz muita geração interna, né? É o chamado originação, tá? Então, eu acredito, não sei se esse creditas faz parte, para falar a verdade, tá? Mas é um CRI bem seguro. A Quineia tem disso, tá? Tem um fundo dela lá que tem aberto a Brookfield. A Brookfield muito segura, né? Tá? Mesmo concentrado, a empresa é tão sólida, né? Uma tão boa posição
que acaba não sendo um problema, mas aqui a gente percebe uma certa concentração, tá? MRV também tem bastante. É um ponto aí da quineia, tá distribuído, tá bem distribuído aqui, mas tem uma concentração ou outra ali quando a gente olha o emissor, né? O devedor, tá? Não a CRI em si, né? O CRI, mas o devedor acaba repetindo. Aqui tem mais, acreditas, tá? PCA mais 14. Tá, então, assim, outro ponto também aqui desse fundo. E olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos fechar o vídeo, porque eu não quero que o vídeo fique longo e eu já ficou até um pouco, né? E eu vou voltar a comentar sobre ele aqui no futuro. Desse aqui, ó, aqui, ó. Olha só, muito interessante isso daqui, tá? Daqui, né? Esse mapa, aqui, esse plano meio cartesiano aí. Aqui, ó, quanto mais para a esquerda, mais IPCA, tá? Quanto mais para a direita, mais CDI. Quanto mais para cima, maior o risco, tá? Vai risco retorno, né? Então mais para baixo, mais seguro. Então você vai querer um fundo que esteja aqui mais para baixo se você quiser mais segurança, mas ele vai retornar menos. Onde que está o nosso de hoje? Tá aqui, ó. Tá aqui, esse que é o que é hedge fund, ou seja, ele está bem mais para IPCA, tá? Do que para CDI. A gente viu ali bem mais IPCA, e ele também corre mais riscos do que até mesmo o KNSC. Então ele já está no rol aqui que a Quineia chama de High Yield. Tá? Ó, o High Yield aqui que eu falei, o Quineia HY, um pouquinho acima. Então, para a Quineia ele seria um High Yield. Mas dá para, dependendo, considerar ele um Medium aí, mas entre Medium e High Yield, né? Tá até mais para High Yield, a gente viu ali IPCA mais, porra, mais 14, mais 12, mas também tem outros mais 8, né? Tá bom? Então esse era o primeiro vídeo que eu quero fazer sobre o Quineia Hedge Fund. Dizem que é o futuro, tá? Porque tem essa diversificação interna assim que é bem ampla, tá? Mas vamos ver a movimentação do mercado aí, né? Tá? Eu não vejo assim, nossa, é o futuro dos fundos não, mas eu vejo cada vez tendo mais, tá? Mas talvez ganhando mais adeptos sim, tá bom? Então é isso, deixa um like, comenta alguma coisa aí que eu deixei de falar, tá? Eu vou fazer mais vídeos dele também. Valeu, um abraço.